Salve, salve, NetLuzitanos ligados no canal do NetLuz. Eu sou Lucas Ventura, jornalista e torcedor da Portuguesa, e tô de volta depois de um tempinho para fazer uma análise do jogo. Não fiz os últimos dois jogos, o primeiro contra o Água Santa e também contra o Audax, mas volto aqui para fazer uma análise. Afinal, a Portuguesa foi eliminada da Série A2, mesmo vencendo o Água Santa por 2-1. E nesse vídeo você vai ver a minha opinião, tudo sobre essa partida que tirou a Portuguesa da Série A2 e tirou o sonho da Lusa de voltar para a elite estadual no próximo ano. Antes da gente continuar, peço para você se inscrever no canal. Nós temos muito conteúdo de português aqui. Temos análise dos jogos, pré-jogos, transmissões das partidas com narração do Gomão Ribeiro. Temos NetLuza Debate, que é a mesa redonda mais rubro-verde da web. Temos Boletim NetLuz, enfim, muito conteúdo para você. Então se inscreva no canal para não perder nada. Pois bem, ontem, sexta-feira, a Portuguesa visitou o Água Santa. O jogo foi no estádio 1º de Maio. Em São Bernardo do Campo, já falamos outras vezes, porque o Água Santa, o estádio distrital do Inamar, não suporta o VAR, a estrutura do árbitro de vídeo. Enfim, o jogo foi lá no 1º de maio, a Portuguesa venceu por 2-1. A Portuguesa demonstrou muito mais vontade, determinação do que no primeiro jogo. E esse resultado de 2-1, essa vitória no 1º de maio, mostra que a Portuguesa foi eliminada não por esse jogo, mas pelo jogo de ida, quando o Fernando Marchiori escalou a Portuguesa com 3 zagueiros. O Dadá estava dando um baile nas costas do Douglas Dias. Entre o Douglas Dias e o Jussani, o Dadá estava sobrando por ali. O time voltou para o segundo tempo naquele jogo, estou falando do primeiro jogo agora. O time voltou para o segundo tempo com a mesma equipe e tomou o segundo gol. E aí esse segundo gol eu coloco muito na conta do Marchiori, porque ele teve um intervalo para corrigir. E era notório, era nítido, evidente que o segredo do Água Santa era por ali, pelo lado esquerdo. Armar as suas jogadas. No segundo jogo também, o segredo do Água Santa é ali. Quem quiser eliminar o Água Santa tem que parar aquele lado esquerdo deles. A Portuguesa não fez isso no primeiro jogo. No segundo, teve vontade. O Marchiori fez aquilo que eu pedi, muitos torcedores também pediram, que é congestionar o meio de campo. O que acontecia? Você jogar com 3 zagueiros é bom porque tem um jogador mais lá atrás. Mas se você não avança as linhas, fica um buraco no meio de campo. No primeiro jogo, a sobra era toda do Água Santa. Já no segundo jogo, foi diferente. Vocês percebiam, às vezes um lançamento pro Hermínio, a zaga tirava, a sobra normalmente era da Portuguesa, porque tinha mais jogador no meio de campo. Ele entrou com 3 volantes. O Kaique centralizado, o Valfrido pelo lado direito e o Rafael Toledo pelo lado esquerdo. Em alguns momentos do jogo, o Kaique atuava como um terceiro zagueiro. Ele começou fazendo isso pelo lado esquerdo, aí o Marchiori percebeu, mas pra mim já deveria ter percebido no primeiro jogo, Mas o Marchiori percebeu que o Dadá estava muito solto pela beirada, pela ponta esquerda. O Dadá que inclusive acertou com o Goiás. Depois do estadual ele vai para o Goiás disputar a Série B. E aí o Kaique foi para o outro lado. E a Portuguesa em alguns momentos marcou com 3 zagueiros. Mas é aquilo que eu falei em outras lives. Com o Kaique, que é um jogador mais rápido. Porque não dá para Diego Jussani, Gilberto Alemão e Fernando Lombardi, os 3, marcarem o ataque do Água Santa, que é muito veloz. E não estou nem falando por idade, que eu já citei alguns outros exemplos de jogadores com idade, mas que são rápidos. A questão aí são jogadores fortes, não corre, não tem muita velocidade. Então o Marchiori congestionou o meio de campo e a Portuguesa foi bem. O Kaique, como eu disse, fazia um terceiro zagueiro. O Água Santa, como já estava com um 2-0 no placar, ele também não atuou como no primeiro jogo. É bom ressaltar isso, tá? Porque a gente sempre fala, eu acabei de falar que a eliminação foi no primeiro jogo, mas a gente também precisa levar em conta que o Água Santa teve uma postura diferente nesse segundo jogo. Com o placar ao seu favor 2-0, o Água Santa não pressionava muito o Tomazella. No jogo de ida, o Tomazella não conseguia ficar com a bola 3 segundos, 2 segundos, que o Renato Júnior corria em direção a ele para marcar, ou os beiradas, o Lelê pela direita e o Dadá pela esquerda. Eles marcavam muito. Nesse jogo, a linha, eles marcaram um pouco mais atrás. Por quê? Para apostar nos contra-ataques. E algumas vezes eles chegaram com um contra-ataque ali, principalmente com o Dadá do lado esquerdo. O Magrão fez falta no começo. Pelo lado direito também o Lelê. Enfim, eles apostaram no contra-ataque. Mas a Portuguesa conseguiu abrir o placar com o Valfrido. Um bonito gol, uma cobrança de escanteio. Finalmente, a Portuguesa fez um gol de bola parada de escanteio. Porque vou te falar, viu? A Lusa não conseguia fazer gol de bola parada. E coincidentemente ou não, foi justamente quando só um jogador estava para bater o escanteio. O Marchiori tem uma estratégia de colocar sempre 2 batedores, um destro e um canhoto, para o goleiro não saber se coloca alguém na trave ou não. Mas, coincidentemente ou não, na única vez que só o Toledo foi bater, surgiu o gol do Valfrido. Portuguesa se animou com o gol,
foi pro ataque, teve uma outra oportunidade com o Vinícius Silva, mas eu acho que ele foi muito afoito, ele chutou de qualquer jeito, de longe, dava para ele seguir na jogada pelo lado esquerdo. E logo depois, o Fernando Lombardi, que eu elogiei aqui em outras lives, falei que tava jogando bem, surpreendeu apesar da idade. O Lombardi simplesmente cagou ali. O Lombardi praticamente acabou com o sonho da Portuguesa de subir naquele lance. Porque ele recebeu um passe, era só chutar pra frente, mas o Lombardi é lento. Como eu disse agora há pouco, os zagueiros da Portuguesa são lentos. Até ele dominar, virar, também tem a parte corporal do atleta. Ele recebeu a bola, ele recebeu a bola meio de lado e virado pro Vinícius Silva que estava marcado. Se ele recebesse de frente pro ataque, se ele se deslocasse de lado para receber a bola, ele chutava para frente de qualquer jeito de primeira. Só que ele veio de lado, virado pro Vinícius Silva. Então, quando ele recebeu, ele teve que dominar e virar. Mas nessa de virar, veio o jogador, pegou a bola, o Lelê, né, me pareceu ali, roubou a bola, invadiu a área, o Magrão fez pênalti. Não vi o lance na TV ainda, confesso, teve o jogo, acordei, fiz o vídeo, mas o Magrão não reclamou, então eu acho que foi pênalti. Eu vi muita gente até criticando o Magrão, pô, um cara experiente fazer um pênalti desse. Mas galera, coloca no lugar do zagueiro, né? O companheiro dele fez uma cagada, ele se mata pra voltar. O Lelê é muito mais rápido que o Magrão. O Magrão deve ter ido, não, eu vou cortar esse lance, eu vou cortar. Aí o Lelê só deu um tapa e fez pênalti. Infelizmente, eu acho que o Magrão nem teve culpa, ele ainda tentou corrigir o erro do Lombardi. E aí esse pênalti murchou. Murchou o time em campo, murchou nós que estávamos lá no jogo, eu, Gomão, Kainan, toda a torcida. E a Portuguesa voltou para o segundo tempo com a mesma equipe. O que eu já acho um erro do Marchiori, mais um erro aí do Marchiori nesse jogo. Porque ele voltou com a mesma equipe não, né? Ele trocou o Lombardi pelo Jussani, mas mesma equipe, né? Trocou um zagueiro pelo outro. E a equipe da Portuguesa foi pra cima, mas aí foi na base da vontade. Aí não tinha mais técnica. O segundo tempo todo quase não teve técnica. Quase não teve tática. A Portuguesa foi mais na vontade. O Água Santa teve diversas oportunidades de contra-ataque, mas eles falharam bastante. A Portuguesa conseguiu neutralizar, mas dava pra ver que o time da Portuguesa estava cansado. E não digo nem que é por causa da idade dos jogadores. Eu já defendi outras vezes que a idade dos jogadores não conta. Eu ainda martelo nisso, sabe, torcedor? Que eu acho que a idade não influencia. Claro que a Portuguesa falta jogadores, mas não é idade. Falta jogadores como o Dadá. E eu não tô falando com a habilidade dele, mas jogadores para desafogar o jogo. O único jogador que desafoga é o Maiquinho, mas o Maiquinho, infelizmente, não tá rendendo bem, sabe? Tem alguns momentos ele é fominha quando tem que tocar, alguns momentos ele toca quando tem que ser fominha, enfim. É um jogador que falha em muitos aspectos técnicos e táticos, né? Aí no segundo tempo eu acho que o Marchiori demorou para colocar o Misael e principalmente o Caio Mancha, viu? Vocês sabem que eu sou crítico do Caio Mancha, não sou fã do seu futebol, mas ontem vocês perceberam que era um jogo pro Caio Mancha jogar mais tempo. Por quê? Porque o Hermínio, a Portuguesa aposta muito em lançamento. Infelizmente, o futebol da Portuguesa, na reta final da primeira fase, nesse mata-mata, nessas quartas de final, a Portuguesa apostava em muito lançamento. Mas aí se lançava pro Hermínio, o Rodrigo San e o Helder, zagueiros do Água Santa, ganhavam todas, porque o Hermínio não é um jogador alto. Né? Ele não vai ganhar, ele tem corpo até, mas ele é pequenininho. Então, quando entrou o Caio Mancha, ele ganhava muita bola. Então, a estratégia da Portuguesa começou a funcionar melhor. Lançamento para o Caio Mancha, ele escorava, e como a Portuguesa tinha mais um homem no meio de campo, funcionou muito bem, porque era um lançamento no Caio Mancha, ele escorava, tinha um da Portuguesa na sobra. E a Portuguesa já pegava a bola no terço final, que é o que o pessoal fala, né? Divide o campo em 3, no último terço, lá perto do gol adversário. Essa estratégia funcionou com o Caio Mancha, mas com o Hermínio não funcionou, porque ele não ganhou muito. Ganhou algumas faltas, mas a maioria das bolas ficava com a Água Santa, porque o Rodrigo San às vezes desviava para trás, pro goleiro, pro lateral direito, pro lateral esquerdo. Então, eu acho que o Caio Mancha podia ter entrado antes nessa estratégia, porque se fosse outra estratégia, eu não gosto do Caio Mancha como jogador, não sou muito fã dele. O juiz errou no final, pra mim eu acho que ele errou Teve uma bola na mão ali na entrada da área, mas foi erro, mas também não justifica muito. Ele errou também com o Gandula toda hora, ele estava na nossa frente, do outro lado. O Gandula toda hora, ele colocava a bola para dentro de propósito para parar o jogo. Só nisso, o árbitro que foi dar bronca no Gandula e tudo mais, demorou acho que um minuto e pouquinho. E ele não acresceu, não colocou nos acréscimos. Ele simplesmente ignorou esse minuto. Eu acho que o juiz errou nisso. Mas aí eu pergunto, isso tudo é justificativa? O árbitro, o Gandula,
pessoal ainda falou, se aquela bola do Valfrido entrasse, que foi na trave. Eles também tiveram bola na trave, pessoal. O Água Santa também teve bola na trave. Então, se a do Valfrido entrasse, e se a deles entrasse também. Futebol não é merecimento. Não é merecimento, a gente sabe disso. Mas se fosse, classificou o time que foi melhor. A gente tem que admitir que o Água Santa foi muito melhor que a Portuguesa. O Água Santa tem um time melhor? Tem. Mas nem sempre o melhor time ganha. Mas eu acho que a Portuguesa foi muito mal, principalmente na ida, cara. Sabe? Eu acho que perder de 1-0 na ida era aceitável, mas perder com aquele segundo gol no segundo tempo, sendo que todo mundo já tinha percebido que o ponto forte do Água Santa era ali com o Dadá. Mas o Douglas Dias não é lateral, ele é muito ofensivo. O Marchiori podia ter colocado o Kaique mais encostado nele, como colocou no jogo de ontem. Enfim, eu acho que muito se dá pelo jogo de ida. Aí, agora vem aquele pensamento, né? Aquilo que a gente começa a falar. Marchiori fica ou sai? Porque a Série D começa dia 5 de junho. Hoje é dia 22, mais 2 semanas. No sábado, às 7 da noite, Portuguesa e Cianorte estreia da Série D. Vou falar pra vocês. Eu acho que o Castanheira tem que conversar, tem que chegar no Marchiori e jogar real. Falar real. Marchiori, você acha que você errou nesse jogo? Você acha que você errou nesse jogo? O que você pensa nesse jogo? A partir do momento que o Marchiori falar, não, eu acho que fiz o certo, acho que... se eu sou Castanheira, eu falo, então muito obrigado pelo trabalho, pelos serviços prestados, vamos buscar outro treinador. Claro que isso passa muito de quem a Portuguesa vai buscar, caso tire o Marchiori. Eu também não quero que tire o Marchiori e traga, com todo respeito, o Estevão Soares. Com todo o respeito que eu tenho ao Estevão, mas eu acho que o Estevão já passou da fase e eu só citei ele aqui como exemplo. Não quero que tire o Marchiori para trazer um treinador sem ideias, um treinador que, sabe, eu quero um bom treinador. Assim como o Marchiori é bom treinador, como eu gosto. O problema é esse negócio que a gente já falou nas lives, no Netlusa Debate. O Marchiori tem uma dificuldade muito grande de admitir os erros. E eu acho que ele errou. Ontem eu acho que ele não errou. Eu acho que ele pode ter demorado para colocar o Misael e o Caio Mancha, mas ele não é um erro. Aí é teimosia do técnico. Às vezes ele confia muito em quem está em campo. Mas no jogo de ida ele errou. Assim como errou contra o 15 ano passado, colocando o Kaique como lateral no primeiro jogo, continuou no segundo, sabe? Eu sou a favor do trabalho a longo prazo. Mas você precisa ter um norte e criar um parâmetro. Não dá pra você vou deixar então o técnico aí por 10 anos, mas, no ano o cara é rebaixado, no outro time joga mal, no outro não sei o que, no outro não sei o que. O aproveitamento do Marchiori é bom. É bom, mas a gente tem que levar em consideração que a Copa Paulista foi um torneio de menor qualidade no ano passado. A Portuguesa enfrentou o próprio Água Santa, que estava começando a se estruturar, quase foi eliminado pelo Água Santa. É bom ressaltar que no jogo no Canindé o Água Santa foi muito melhor. Na final pegou o Marília de Série A3. Na semifinal pegou o São Bernardo, que tinha acabado de morrer o técnico Marcelo Veiga, um time que estava abalado. Enfim, eu acho que precisa colocar na balança. Não é só o aproveitamento é bom. Não, mas vamos analisar se o aproveitamento a longo prazo mascara os objetivos a curto prazo. Pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Inclusive, lá no Netlusa tá rolando uma enquete. Se o Marchiori tem que ficar ou tem que sair. Entra lá no nosso site, netlusa.com.br, vai lá, vote na enquete, que isso é muito importante pra gente saber a opinião do torcedor. Quero aproveitar aqui também para agradecer ao comentarista do Sport TV, Carlos Eduardo Lino, o jornalista que eu sempre acompanhei, desde sempre na TV. Ele citou o Netlusa, elogiou o nosso trabalho durante a transmissão e ainda recomendou o nosso canal e o nosso trabalho. Então, muito obrigado, Lino. Obrigado de verdade. Muito importante ver esse reconhecimento de um jornalista tão conceituado como você e também numa TV como Sport TV aí, que passou o jogo pro Brasil, pro mundo todo, né? O pessoal acompanhando aí pelo Sport TV Internacional, tá bom? Se você gostou dessa análise, peço que você deixe o like. Eu quero saber a opinião de vocês. O que foi determinante para essa eliminação da Portuguesa? Quero perguntar para vocês, hein? O que foi determinante, o que foi crucial para essa eliminação da Lusa? Deixa o comentário aqui embaixo para a gente fazer aquele debate legal que a gente sempre faz, tá bom? E deixa o like, se inscreva no canal. Se você puder, seja membro, que isso é muito importante pro Netlusa, tem benefício e você ajuda o Netlusa a crescer cada vez mais, tá bom? Eu não falei muito aqui do que a Portuguesa precisa fazer daqui em diante, de planejamento, dispensar atletas, porque isso a gente vai falar no Netlusa Debate de segunda, né, às 9 da noite. Aqui é uma análise do jogo e eu ainda estendi para falar sobre o Marchiori, sobre o primeiro jogo, enfim, sobre a Série A2, tá bom? Eu sou o Lucas Ventura, fico por aqui, forte abraço, pessoal, valeu!